Pode começar. Boa tarde. No episódio de hoje nós vamos fazer uma discussão a respeito da etnografia e vai ser um diálogo, uma conversa sobre como a cultura escolar reflete a si mesma na construção dos saberes dos alunos. Meu nome é Fernanda, eu sou aluna do segundo período de pedagogia. Nós temos aqui Elias no quarto período de história, Arthur no terceiro período de história. E nós vamos começar essa discussão falando, sobre a diversidade dos grupos sociais de onde os alunos vêm e como o papel da escola na formação crítica desses alunos reflete nos processos educativos em que eles estão inseridos um sistema padronizado. Eles visam adequar os alunos a esse sistema, como se os alunos tivessem essa necessidade, eles precisassem se uniformizar, em questão de comportamentos, em questão de regras e valores, nesse sentido. Bom, realmente você pensando que uma escola, principalmente, eu acho, escolas públicas, de onde você realmente tem pessoas de diversas realidades diferentes, é muito complexa. Isso é uma discussão complexa, porque ao mesmo tempo que você quer dar oportunidades iguais a todos, mas cada um tem uma condição diferente, uma expectativa diferente, um interesse diferente, Então eu acho que a grande questão é como que a gente vai conciliar a questão de que todos sejam tratados iguais, mas ao mesmo tempo diferente, cada um diferente de si. Cada um com a sua especificidade, O Pierre Bourdieu, no século passado, ele falava uma coisa similar. Ele falava que, por exemplo, alguns alunos, os de classe mais alta, que pertenciam mais à burguesia francesa, por exemplo, comparados de classe mais trabalhadora, operária, os burgueses viam como maior capital cultural, eles se sentiam identificados com as escolas, já conheciam as pinturas, por exemplo, em aula de artes, por exemplo. Já os de classes mais favorecidas não reconheciam, não porque supostamente o pobre é mais ignorante ou coisa assim, é porque o pobre tem menos acesso à cultura. Sim. Então essa padronização de fato que a escola busca, que a escola visa, nos seus conjuntos de normas e regras, tentando unificar e delimitar a ação dos alunos enquanto sujeitos do seu aprendizado, ela não funciona, porque essa padronização ela não leva em consideração as diferentes realidades. Nós temos alunos que não têm capital social semelhante, porque os alunos da classe burguesa, da classe social dominante, no caso aqui no Brasil, eles têm e detêm um capital cultural e uma herança cultural em que eles já nascem imersos naquela cultura. Então eles vão mais a museus desde pequenos, eles frequentam bibliotecas desde pequenos, eles têm um letramento, vamos dizer, mais elaborado que as crianças que vão, que chegam, por exemplo, da periferia, ou das classes das classes trabalhadoras, que não têm mais tanto poder aquisitivo e que não tiveram acesso a museus, não tiveram acesso à arte, seja por teatro, seja por outros tipos de música que nós, músicas populares. Então essa limitação, vamos dizer assim, inviabiliza essa padronização que a escola tanto busca. Então, para viabilizar o senso crítico dos alunos, para poder ensiná-los a se posicionar socialmente, politicamente, para desenvolver habilidades sociais e emocionais e elaborar suas percepções de mundo através do ensino da estrutura social, dos direitos e deveres,
traz consigo esse defeito, vamos dizer assim, né? Essa dificuldade, que é a padronização do espaço social, bem como a sistemática, porque ela pode trazer interferências diretas relacionadas a essas diferenças entre conhecimentos e saberes e incapacidades que os alunos não têm pelo fato de serem incapazes, mas de não trazerem consigo esse conhecimento prévio que o aluno que vem das classes burguesas ele tem. Eu acho que um outro aspecto que tem que ser encarado, enfrentado também, é a questão da implantação de um determinado modelo educacional, porque existem diversos modelos educacionais. Existem modelos educacionais assim que entendeu que de várias, como é que fala, de várias pegadas e tal. Agora, você como implantar isso num país gigantesco como o Brasil e com tantas diferenças sociais como o Brasil, como você vai implantar um determinado modelo educacional, né? Essa eu acho que é uma outra questão, né, que eu acho que é importante de se pensar também. Suponho eu que uma das maneiras em que é possível combater a desigualdade social é com políticas públicas e a integração de alunos mais na escola pública, sabe? Porque, por exemplo, o investimento em educação, ele tecnicamente já existe, né? Boa parte do PIB já é direcionado para a educação. Entretanto, o investimento ele vai mais para o ensino superior federal, estadual, do que vai para as escolas de baixo. Ou seja, fica uma pirâmide assim, a massa do dinheiro está aqui em cima e vem mais dinheiro aqui embaixo. E isso também é uma questão a ser discutida de fato, porque a forma em que o dinheiro é investido. Muitas vezes nas escolas de educação básica, o dinheiro é investido em infraestrutura, em merenda, coisas de fato que são relevantes e importantes, mas não são o essencial na questão do ensino da aprendizagem. Porque na questão do ensino-aprendizagem, nós temos que ter o quê? A valorização dos profissionais que estão em sala de aula, né? Tanto em questão de remuneração, quanto em questão de capacitações constantes, de modo que os professores eles estejam atualizados constantemente, eles possam, com esse acréscimo de saberes cotidianos e diuturnos, eles possam construir e reconstruir, né, a cada dia relativamente novos saberes para poder atender a sua clientela dentro das suas especificidades que vão se alterando, né, a cada público, a cada ano, a cada ciclo, né, escolar. Então, a escola que deveria combater as discriminações, os processos discriminatórios, os preconceitos intrínsecos, né, romper com isso, ela reforça muitas vezes esses preconceitos porque ela cria um abismo, né, entre os estudantes quando ela reforça as diferenças entre as classes sociais, né? Quando o aluno que vem da classe burguesa consegue se enxergar por já ter tido acesso às obras de arte, às belas artes, né, do cinema, música erudita, seja o que for, e o aluno da classe social ele só tem aquela cultura mesmo popular, aquela cultura do senso comum e que isso precisa ser trabalhado com muito esforço heróico, inclusive, da parte desse estudante que vem da classe mais baixa, para ele poder superar essa barreira. Que para, né, o burguês, o aluno burguês que chega na escola, isso não é barreira nenhuma, né? Porque ele já está, vamos dizer assim, né, no seu ambiente. Tudo ali já remete àquela cultura na qual ele já nasceu imerso nela. Né? Isso que o Arthur falou, eu concordo muito com ele. Eu tenho essa impressão de que no Brasil a pirâmide do investimento em educação está invertida. Está totalmente em FIES e ProUni, etc. e tal, e quase nada no básico,
porque eu acho que questões de infraestrutura e formação de professores, para esse arcabouço cultural, esse capital cultural, ele poderia ser mais reforçado ou melhor estruturado, né? Cristalizado, no melhor assim dizer, se não, porque a gente sabe que há o investimento, há o dinheiro, né? Igual o Arthur bem falou, uma grande parcela do PIB é investida na educação, porém, como que essa parcela do PIB é investida na educação? A gente levanta esses questionamentos, por quê? Porque acho que o ensino básico ele deveria ter um novo olhar, né? Deveria ter um olhar que viabilizasse, né? Que a partir do interior, da parte do âmago, do intrínseco, as formações, né, escolares, as diversas culturas, as múltiplas culturas, a diversidade do nosso país, né, que é um país continental, fosse levada em consideração essa questão, para que, né, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito do outro em relação aos direitos humanos, com acolhimento e valorização das diversidades de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer espécie, fosse de fato efetivado. Esse é uma aspas, né, é uma citação direta do texto no qual a gente está fazendo essa pequena discussão. Só falando assim, por exemplo, que nem você está citando, né, o caso do pessoal de mais alta classe, etc e tal, mas, por exemplo, se você for querer realmente, digamos assim, como é que fala, não é democratizar a escola, também vai acontecer esse problema de, às vezes, um cara que ele vem de uma classe mais alta, teve, por um acaso, mais oportunidades de ter uma formação melhor, ele vai entrar em contato com o público geral, ele também vai ter problemas. Ele também vai enfrentar um choque cultural. De fato, eu acho isso uma pontuação muito boa. Pode ir. Eu tenho que cortar essa parte aqui. Minha mãe. Pode também. Mas acho que já deu. Oi, mãe. Uma conversa boa. Já, na hora que ele terminar, a gente corta esse pedaço e edita. Vocês sabem fazer edição, algum de vocês? Eu nunca mexi com isso. Porque a gente só precisa tirar esse trechinho que o Arthur saiu e continuar de onde ele parou, que a gente já está meio que fechando já. Porque aqui a gente vai falar do espaço físico da escola e do processo de inclusão na escola, né? Buscando a interação entre as diferentes realidades. E no final a gente tem que fechar falando das dinâmicas, né, escolares, e considerando que as falhas e padrões, eles priorizam saberes e conteúdos relacionados a estudantes nas culturas em que os estudantes estão imersos, mas como construções de saberes, eles, ao invés de romper discriminações, desfazer preconceitos e disseminar a construção do senso crítico dos alunos, mas acontece através em vez de romper a estrutura de classes, não, ele reforça a estrutura de classes. Então, a gente pode parar, vamos retomar agora, você falando sobre essa parte que você começou a falar mesmo, né? Que é da valorização da diversidade social dos grupos dos alunos e da construção do espaço físico. E depois a gente entra na questão, você mesmo já pode entrar, tá, Arthur, na discussão em relação ao espaço físico mesmo da escola, como que o espaço físico ele reflete isso, né? Que nós temos as escolas com aquele modelo panóptico, né, que o povo só fica vigiando, e tem as outras escolas em que os alunos eles têm mais espaço para poder construir uma educação mais independente, né? Mas que eles até chamam de autônoma, né? Dá mais autonomia na educação. Não vai ter aula, não? É vídeo lá embaixo, no multimeios. É vídeo? 110, É um filme. Entendi. Obrigado. Né? Nada. Pode começar daí, então, Arthur, falando sobre o espaço físico.
Bom, o espaço físico da escola, eu acho que ele, não acho não, né? É fato que influencia mesmo na acessibilidade da escola, sabe? O lugar onde a escola está, literalmente influencia de quão acessível a escola é para cada classe social diferente. Por exemplo, uma coisa que eu percebia quando eu era pequeno é que não existia prédio, por exemplo, prédio chique da justiça. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, você vê que tem vários prédios judiciais na Raja Gabalho, por exemplo, né? Na FUSPENA também tem. Dificilmente você vai ver um prédio relacionado à justiça do não sei o quê, à justiça do trabalho, coisa assim, numa favela, por exemplo, sabe? A escola não é diferente, as melhores escolas estão nos locais mais privilegiados da cidade, que isso dificulta o acesso físico de quem, por exemplo, mora na favela, que mora em região metropolitana, na grande Belo Horizonte, nas margens da cidade, sabe? Porque, afinal de contas, do senso comum, as pessoas costumam achar que a palavra marginal é só quem está à margem da lei. Tecnicamente, essa semântica tem uma veracidade nela também, sabe? Porque também significa isso. O que a maioria das pessoas, no entanto, ignoram é que marginal não precisa ser marginal à lei, pode ser a margem da sociedade também, sabe? E até as próprias regras, as normas, os comportamentos sociais. Às vezes a escola não está tão longe da favela, porque sempre perto de uma área nobre a gente tem uma favela ao redor, né? Então, mas o aluno, ele se sente, como assim, uma forma de expressar isso melhor, né? Impedido de ocupar aquele espaço, porque ele pode até começar a frequentar, mas quando ele vê que a diferença entre ele e os outros alunos que ali estão presentes é muito grande, ele não consegue entender, seja em questão do vocabulário, seja em questão dos próprios conhecimentos que são, né, estudados na escola, que são objeto de estudo, porque a educação é voltada para a diversidade, mas essa diversidade não contempla aquele público que vem de uma cultura popular, contempla o público que já vem com um arcabouço, com um capital cultural, uma herança cultural que leva ele mais para o lado do erudito, do lado, né, dos saberes institucionalizados, né, os saberes mais cristalizados aí pela cultura, né, como um espaço que elitista, né? Essa palavra é muito importante, a gente não pode deixar ela de lado, porque de fato, né, a padronização que a escola busca padronizar para o lado do burguês que está, né, nessa situação elitista de domínio mesmo dos meios culturais. A cultura de massa, por exemplo, é um exemplo, né, que a gente pode usar também. Por quê? Porque a cultura de massa, ela reflete muito a parte cômica, a parte trágica, a parte, entre aspas, pobre, popular, né? Ou a pessoa da classe social menos favorecida vai conseguir ter um domínio sobre aquilo. Mas meandros, né, nuances, entrelinhas, easter eggs, né, por assim dizer, vão passar batidos para eles. Por quê? Porque aquele que está na classe social mais favorecida vai conseguir fazer relações, vai conseguir fazer interlocuções, né? Vai conseguir fazer cruzamentos de ideias que o da classe menos favorecida já não vai ter mais condições em relação a isso. Seja num desenho animado que passa uma música clássica, né, uma música erudita, ou seja, numa imagem de uma Mona Lisa ou de uma mulher com um brinco de pérola que apareça num desenho animado ou num anime. O menino da classe mais popular, ele vai ver, vai achar bonito, mas não vai conseguir fazer nenhum tipo de relação. Agora o outro vai bater o olho e falar, olha, Leonardo da Vinci, Mona Lisa, eu vi quando eu fui ao Louvre, tanto de não sei quanto, né? Então, vai fazer um valor, por exemplo, mesmo no dia a dia, né? Porque, por exemplo, vem uma pessoa de uma classe mais baixa, vê alguma coisa, às vezes uma coisa que, né, um menino de uma classe mais alta acha super não sei o que, o menino da classe mais vai ver aqui e falar assim, isso pra mim não é nada. Exatamente, porque a construção desses saberes, a construção desses valores vai depender do conhecimento prévio que ele construiu durante a sua trajetória familiar, né, e do seu convívio diário.
Porque o aluno que vai, né, para o cinema, que vai para o teatro, que tem acesso à diversidade cultural de outros tipos de músicas, não aquelas que são populares, como vamos supor, só se ouve funk, só se ouve sertanejo, só se ouve pisadinha na casa do menino, quando toca um Chico Buarque, quando toca o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, ele não consegue, o Magal Costa, ele não consegue fazer as inferências necessárias, ele não tem o conhecimento prévio necessário para poder inferir sobre aquilo que ele está ouvindo. Ele vai achar bonito, mas se ele não se aprofundar, né, não mergulhar naquilo para poder buscar por si próprio mudar essa realidade, né, essa dinâmica, ele não vai alcançar, ele não vai conseguir. Né? Você concorda com isso, Arthur? Eu suponho que sim, né? Especialmente considerando que, por exemplo, você pega o Karl Marx, por exemplo, que era um materialista. Ele não é o único pensador com esse propósito. Materialistas, no geral, pensam isso desde a Grécia Antiga, desde o Demócrito, por exemplo, sabe? O pensador materialista da Grécia. Que todos os seres humanos, rigor material pelo menos, né? Entre célula, osso, carne e tudo mais, cérebro, todos eles nascem iguais, né? Agora, agora eu já vou estar entrando mais dentro do território marxista mesmo. Agora, como a tensão de classes desdobra, aí já é construído socialmente mesmo, sabe? Por exemplo, existe um argumento racista de que, por exemplo, os africanos são mais burros porque se for medir o QI deles comparado aos da Europa é mais baixo. Só que tem uma explicação material para isso, porque os países africanos vivem em miséria e tudo mais, e que não sei o quê. A alimentação é mais fraca. É a mais fraca, né? Eu acho que essa analogia dos países da África, né? O índice de QI da África e da Europa, né? Acho que isso tecnicamente reflete aqui dentro do Brasil mesmo. Você pega, por exemplo, o Belvedere, ele é rachadinho com o Morro do Papagaio, né? Não me surpreende muito que tem diferença de classe entre o QI não, sabe? O QI separa a classe, não, a classe separa o QI, na verdade, desculpa. Porque quem é mais rico vai ter mais condição de frequentar uma escola boa, vai ter mais exercício de matemática para fazer, para trabalhar a cabeça, sabe? Exercícios, é verdade, é importantíssimo isso. E essa discussão vai bem além, igual, por exemplo, né? Se a gente for aprofundar um pouco mais a discussão, a gente vê que, por exemplo, né? Foi comprovado agora há pouco tempo que os gregos, eles não eram os pensadores, tão pensadores assim, né? Eles iam no Egito beber na cultura Mehmet, que é a cultura predecessora da cultura egípcia, e que os gregos, eles bebiam dessa cultura e meio que pirateavam essa cultura, né? Então, os helenos, eles não criaram nada, né? Eles simplesmente, da mesma forma que eu acredito também que os Mehmets também não devem ter criado, né? Algo que foi se constituindo e foi passando, né, através de diversas culturas e estabelecendo um conhecimento. Dessa forma, eu acredito que a escola, ao longo de um processo de inclusão, né, ela precisa estar atenta quanto à diversidade das culturas, mas ela faz o contrário, né? Ela reforça as diferenças entre as classes, né, como o Arthur, o próprio Elise, eu também disse aqui, porque os conceitos básicos são passados, né? Aqueles de atenção, de respeito, né? De empatia, de tolerância em relação às diferenças, né? O respeito aos professores, diretores, a toda a hierarquia na comunidade escolar, porque todos estão em prol do mesmo objetivo. Contudo, essas dinâmicas escolares, por conta dessas falhas que nós citamos, né, principalmente essas padronizações, esse, vamos dizer assim, né, esse sonho utópico de padronizar, né, como se fosse possível, né, essa padronização, que enquanto houver diferenças de classes, não vai ser possível essa padronização, né, porque essa padronização, ela conflitua com as diversidades e as diferenças que existem entre as classes sociais. Então, esses autores, eles, né, constroem a narrativa deles, essa discussão deles, é muito bem elaborada porque eles reforçam essas questões, né? E enquanto um lugar social, eles falam que a escola, que deveria ser, né, um âmbito, né, um lugar onde o processo de mudanças
deveria ser constante, muitas vezes essas mudanças elas são mais barradas, mais impedidas por esses comportamentos e essas dinâmicas, né, de tentativa de padronização e por a gente vê refletido uma classe em específico, né, que no caso atual é a classe burguesa, é a classe dominante. E as classes populares, as classes trabalhadoras, elas têm essa grande, na verdade, né, restrição quanto ao domínio desses saberes, porque eles têm que alcançar os saberes dos burgueses, né, e muitas vezes ter os seus saberes ignorados. Poucas vezes nós vemos algum tipo de intertextualidade ou interdiscursividade entre os saberes populares e os saberes da burguesia, das classes sociais mais dominantes. Então, enfim, eu acredito que, né, eu já estou finalizando a minha fala por aqui, que a escola ela ainda tem um percurso muito grande para poder percorrer, no sentido de se reinventar para que os alunos eles possam, sim, lutar contra as discriminações, as diferenças, melhorar, talvez, né, através do ensino, diminuindo um pouco as distâncias entre as classes sociais, mas que essa discussão ela é bem inicial ainda, porque ela demandará ainda, na minha opinião, né, décadas, talvez até séculos, para ela poder se efetivar. Porque o modelo capitalista que nós estamos imersos nesse momento, ele meio que inviabiliza tudo isso, né? Então, quem sabe no futuro mais distante aí, quando houver, né, uma ruptura desse modelo, ou uma nova, né, novo modo de produção, por dizer assim, né, nós possamos talvez construir uma escola mais equânime, em que a equidade seja colocada em pauta, né? Porque aí sim, em vez de haver a padronização com o modelo burguês, nós vamos ter uma equidade em que o maior empenho vai estar naquele aluno que tem maior defasagem, maior dificuldade, para que assim em algum momento eles possam alcançar um ponto em comum. Porque a padronização também, ela não é interessante. O interessante é justamente a diversidade. Sim. Não é mesmo? Então, era que todo mundo pudesse viver, né, a sua experiência social e que todo mundo tirasse proveito das experiências de todo mundo, né? Ao invés de querer fazer, né? Tipo assim, não, nós vamos que padronizar da igualdade, não é? Não é exato. Sim, porque igualdade de condições não reflete isso, porque o que está mais fraco, mais enfraquecido, né, está com menos arcabouço lá cultural, herança cultural, para ele alcançar o nível do outro que já vem com essa situação pronta, apropriada para o ambiente escolar, ele tem que fazer um longo percurso. Então, eu acredito que seria bom haver um investimento maior nesses alunos com menos favorecidos, no sentido, né, desse capital cultural e desse arcabouço e herança culturais, para que eles, fortalecendo a estruturação deles, a estrutura deles em relação a esses saberes, né, a melhora desse conhecimento prévio ia, com certeza, favorecer mesmo que no futuro essa padronização poderia até ser possível, tangível, né? Pode fechar, Arthur. Eu perdi aqui, posso... Não, acho que Não, eu só vou cortar esse pedaço, aí a gente faz mais um cortezinho com a sua fala final também. Eu suponho que o futuro possível é um pouquinho melhor, o futuro melhor é um pouquinho possível, se a gente botar esforço, né? Não vai ser muito fácil não, porque a gente tem que fazer ajuste individual para cada aluno, não sei o quê, porque além das diferenças de classe tem diferença individual, né? Porque ser humano é homogêneo mesmo dentro da classe trabalhadora, dentro da classe burguesa e tudo mais. Mas o futuro melhor, eu acho que suponho que é possível sim, se a gente empreender esforço suficiente ao decorrer do tempo, sabe?
eu acho que é possível sim, estou de acordo. Então, hoje nós fizemos essa discussão, né, sobre como a escola e a cultura escolar refletem, né, a construção dos saberes dos alunos em si mesma, né, como que a escola se reflete na construção dos saberes a partir do conhecimento e da apropriação das realidades diversas e dos diversos culturas em que esses alunos estão inseridos, né? Como que essas diferenças de classe, de fato, elas repercutem e refletem essas dicotomias, essas diferenças, né? Então, assim, nós agradecemos a atenção de vocês e até o próximo encontro com mais discussões.